Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo inicialmente abraçar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco, desejando que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-lhes solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema luz e sombra. Duas circunstâncias físicas perfeitamente aplicáveis às coisas do espírito. Evidentemente que para compor uma reflexão sobre um tema evangélico, nós precisamos de uma base evangélica. E neste caso, duas bases favorecem a nossa reflexão. A primeira vem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, em que Jesus se dirige aos homens dizendo: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E a segunda base nos vem de João, capítulo 8, versículo 12, quando nosso amorável mestre disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas vale a pena recordarmos também o Salmo, capítulo 27, versículo 1, em que o salmista afirmou: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O que há de comum nestas citações evangélicas e do Salmo? O reconhecimento de que Jesus é a nossa melhor e verdadeira luz. Quando o assunto é luz, do ponto de vista espiritual, devemos nos lembrar que somos luz, pois somos criação de Deus. E nessa condição somos centelha da luz que emana do próprio Criador. Somos uma centelha divina. Contudo, justo é pensar que, por vezes, escolhemos a sombra, infelizmente. Escolhemos a sombra quando nos vinculamos àquelas imperfeições que deslustram, que empobrecem a nossa existência, como o egoísmo, a vaidade, o desamor, a soberba, a impaciência, entre tantas outras imperfeições que ainda nos caracterizam. Mas justiça se faça. Isso não deve ser motivo de desesperação. Por uma razão simples. Nós estamos em processo de evolução. E é claro que esses percalços podem acontecer. Mas a grande pergunta é:
como nós reagimos frente a eles? Qual o nosso esforço para eliminá-los? Se eu lhes perguntasse para que serve a luz, seguramente todos responderiam: para clarear, para iluminar. Estão todos certos. Observe que se em um quarto escuro eu acendo uma lâmpada, logo o ambiente se iluminará. E o que era trevas, escuro, se torna luz. O benfeitor Emmanuel, acerca desta frase de Jesus, brilhe a vossa luz, nos ensina dizendo que se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a usina, melhor dizendo, a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. É assim que vamos ser luz, clareando, aclarando o caminho de todos aqueles que conosco convivem. Da mesma forma, como diz o Emmanuel, que a candeia se vale do óleo que a alimenta, a lâmpada se vale da energia que vem da usina. Todos nós temos essa potencialidade de aclarar a senda do semelhante. Da mesma forma que nós precisamos da autoiluminação, nós também precisamos ser luz aos que nos rodeiam. Vamos recordar que na oração da paz, nós lemos: onde houver trevas, que eu leve a luz. Essa oração, também denominada a oração de São Francisco, em realidade é uma oração de origem anônima. Ela não é de São Francisco. Ela foi atribuída popularmente a São Francisco. Ela foi escrita no início do século XX, tendo aparecido inicialmente no ano de 1912, em um boletim espiritual em Paris, na França. Em 1916, a oração foi impressa numa folha na cidade de Roma, na Itália. E no verso desta folha que ela estava impressa, a oração, estava a estampa de São Francisco de Assis, o que foi suficiente para relacionarem a oração a São Francisco. Por essa associação e pelo fato de que o texto da oração reflete muito o franciscanismo, esta oração então passou a ser divulgada como se fosse de autoria do próprio santo, do próprio São Francisco de Assis. Mas existe uma canção católica que tem uma frase belíssima. A frase diz assim: luz, seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus. Belíssima, mas de uma grande responsabilidade. Ser luz para que aqueles que ainda não encontraram Jesus, através de nós, possam realizar este encontro. E vão encontrar Jesus como? Nos testemunhos do bem que nós dermos na condição de luz, de pessoa iluminada. O escritor Marcelo Lago diz algo muito interessante. Ele diz: todos querem ser iluminados,
mas poucos querem e conseguem fazer o caminho para a luz. Porque o caminho para a luz não é um caminho físico, é um caminho espiritual. É o caminho da reforma íntima. É o caminho da eliminação, da depuração de todas aquelas imperfeições que ainda assinalam o nosso espírito. Observemos, melhor dizendo, que neste capítulo 5, lá de Mateus, lembrando que o capítulo 5 do Evangelho de Mateus é o do Sermão das Bem-aventuranças e de outras falas de Jesus. Depois que fala para o povo, ele vai falar para os discípulos. E esta segunda parte é exatamente a fala de Jesus para os discípulos. Mas lá no versículo 16 desse capítulo 5, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus está nos incentivando a buscar o brilho da nossa existência, sermos luz na luta diária da evolução espiritual. Uma luta sem tréguas, diariamente a todo instante. A luta de melhoração, o melhoramento do espírito não pode ser segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana ou somente no fim de semana, é todo dia e toda hora. O Emmanuel, através da pena mediúnica do Chico Xavier, lá no capítulo 159 da obra Vinha de Luz, com uma precisão matemática, ele nos dá uma lição extraordinária. O título desse capítulo é Brilhar. E o Emmanuel começa dizendo: admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Olha que interessante. Uma chamada de atenção, quiçá uma crítica, para todos aqueles que ainda acham que brilham quando se destacam no campo da fé. Por exemplo, um palestrante espírita pode sentir, por algum elogio que receba, que é brilhante, que se destaca com vigor naquilo que faz. Mas o brilhar que Emmanuel nos propõe, a gente vai ver no texto, não é este brilhar, mas é o brilhar do espírito. Um espírito que vai se depurando das suas mazelas e vai saindo daquela condição opaca para uma condição de brilho, de luz. E o Emmanuel diz: realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria rematada insensatez. Aí a crítica é contundente. Ou seja, todo o nosso esforço em termos de cultura espiritual, em termos de progresso espiritual, deve ser na direção dessa luz que pretendemos alcançar. Se nós excluirmos todas as orientações do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos, neste processo de autoiluminação, isso é o que Emmanuel classifica de rematada insensatez. Mas ele diz mais: aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Então, 2 condições essenciais: conhecer e servir.
Servir nada mais é do que aplicar o conhecimento. E ele diz que é a destinação, ou seja, é o grande objetivo de todo aquele que quer exigentemente seguir, imitar Jesus. Mas o Emmanuel aí faz um alerta. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer, de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, as pessoas que estão observando os discípulos, rendendo graças ao Pai, em forma de alegria com a nossa presença. Evidentemente que esse render graças não precisa ser algo espalhafatoso, inclusive verbal, ele pode ser no íntimo do coração. Graças te dou, meu Pai, por ter a oportunidade de presenciar isto, de estar participando desta circunstância. O Emmanuel diz: ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Essa expressão fogos fátuos não é uma expressão corrente, mas ela significa a fosforescência produzida por gases emanados de substâncias orgânicas em estado de decomposição, geralmente observável à noite em terrenos pantanosos, em sepulturas. Então a gente percebe que é algo que não é muito bom de sentir. Mas ele está usando essa expressão fogos fatos para associar ao que ele chama de intelectualismo artificioso. Um falso intelectualismo artificial. Numa linguagem bem mais simples, aquele que muito fala e pouco faz. Muito diz saber, mas pouco faz para realizar. O Emmanuel, então, vai dar uma lição, um aconselhamento, dizendo: ensinemos o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita. E aí ele coloca uma conjunção adversativa. Mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento entre a expectação e a desconfiança. Porque somente infundindo pensamento, verbo e ação no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Olha que interessante. A coerência que Emmanuel está pedindo. Se a gente quer dar lições para os outros melhorarem, que melhoremos primeiro nós. Sejamos o melhor exemplo para eles. O Emmanuel, quando diz brilhe a luz do Evangelho em vossa boca ou na frase escrita, nós precisamos ser coerentes entre aquilo que dizemos e escrevemos com aquilo que fazemos. Porque senão a gente vira fogos fátuos. O tal do artificialismo artificioso, o intelectualismo artificioso. Porque as pessoas vão ficar desconfiadas se de fato o que dizemos,
confere com o que fazemos. O que propomos é o que aplicamos em nós mesmos. A tal da coerência, a coerência espiritual. Mas se nós já falamos de luz, falemos agora da sombra. Do ponto de vista físico, a sombra é resultado da interposição de um obstáculo à luz, projetando uma imagem escurecida. Eu tenho uma fonte de luz e entre a luz e o anteparo eu coloco um objeto. Projeto no anteparo a sombra desse objeto. O objeto impede que a luz chegue total até o anteparo. E do ponto de vista psicológico? Do ponto de vista psicológico, a sombra não é apenas o que se encontra nos arquivos do inconsciente. Quem nos diz isso é Joana de Ângeles, numa mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco no dia 19 de junho do ano de 2013, há quase 10 anos. Joana diz que a sombra é o aguilhão que gera desconforto ao bem-estar, que produz instabilidade aos valores conscientes e quase sempre conduz elementos que fazem parte das tradições culturais e das construções egóicas. O egoísmo é uma sombra poderosa que muitos de nós carregam. Não será o ato de reconhecer a sombra, diz Joana, que a vida do indivíduo se transformará a um toque de mágica e que tudo se modificará para melhor. Isto porque ela, a sombra, se encontra íncita em todos os comportamentos, realizações, mesmo as de mais elevado teor. Isso foi algo que me chamou muita atenção nessa opinião de Joana de Ângeles. Até as realizações de elevado teor são capazes de conter sombra. Você pode dizer, me dá um exemplo. Você está praticando uma ação de benemerência, uma ação benemérita, de elevado teor. Algo assim que impacta profundamente na vida das pessoas. Mas internamente, no seu coração, você está cheio de vaidade de estar fazendo aquilo. Nesse momento, essa vaidade deslustra a ação benemérita. Cada ser, cada pessoa, cada criatura é portador da sua sombra individual, que possui todas as suas características próprias de cada um, mas também faz parte da sombra coletiva, que a minha sombra, a sombra dos outros, produz a chamada sombra coletiva. Sombra essa que se expressa todas as vezes que as circunstâncias assim o permitem. As pessoas que têm mais ou menos o mesmo ponto de vista, o mesmo sentimento em relação a determinado assunto, e quando estão juntas, projetam as suas opiniões sombrias sobre esse assunto, elas constituem coletivamente uma sombra que se torna mais forte do que a sombra individual, porque ela é coletiva. Agora, é fato, perdão,
que, graças ao Espiritismo, pode-se compreender com facilidade todo o vigor da sombra na existência humana, recorrendo-se ao impositivo da reencarnação ou das reencarnações, em cujas vivências foram praticados atos reprocháveis ou primários do instinto, mas também atos sociáveis e relevantes, que se arquivaram nos painéis delicados do self, tal como nos diz Joana de Ângeles. Nós devemos perceber, por conta dessa afirmação da Joana de Ângeles, esses atos, tanto reprocháveis como os atos relevantes, ficam lá no self, arquivadinhos. E a maioria dos conflitos que têm origem na sombra tem suas raízes nesta teia vigorosa do passado espiritual de cada ser, de cada criatura, que ressuma, ou seja, que reaparece, que volta no self atual de maneira rigorosa. Ou seja, aquilo que eu, nas minhas reencarnações anteriores, tive de sombra e que eu não cuidei de eliminá-la, nesta reencarnação ela volta. E volta de forma vigorosa. Comigo, com você, com todos. Joana diz que outras censuráveis ocorrências psicológicas e morais que foram recalcadas naquelas anteriores oportunidades ressurgem inesperadamente, impõem-se ao ego e o levam a deslizes e condutas perturbadoras, alienantes. Olha que interessante. E aí surge uma pergunta natural, uma pergunta lógica. O porquê de pessoas boas praticarem atos maus? E dessa forma elas demonstram insensatez, volúpia, violência. E a resposta para esta pergunta se encontra na sombra perversa, que vem de outras existências. Faz parte ainda da criatura. Nesta existência, ela é uma pessoa que se caracteriza por ser uma pessoa boa, mas de repente, sem que ninguém espere, ela pratica um ato mau. E todo mundo fica espantado, assustado. Ué, por que ela fez isso se é uma pessoa tão boa? Porque ainda guarda esta mancha sombria no self. Joana diz que é natural que o self deseje esmagar o ego, a fim de anular os arquétipos doentios que exteriorizam. E isso que Joana fala pode ser melhor explicado pelo apóstolo Paulo, que nós não podemos negar o vigor moral que ele possuía. E ele escreveu lá nos versículos 19 e 20 do capítulo 7 da sua carta aos Romanos: Pois não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Esse eu pratico. Mas se eu faço aquilo que não quero, já não sou eu o que faço, mas sim o pecado que em mim habita. O lado sombra, o lado perverso, o lado mau. Olha que interessante. Paulo era um homem que, depois da sua transformação de Saulo para Paulo,
tornou-se virtuoso, talvez o maior e mais importante divulgador do cristianismo, reconhece que não consegue fazer o bem que deseja, mas ainda continua fazendo o mal que não gostaria, e diz que se ele está praticando esse mal ainda, isso se deve ao pecado que nele habita. O que é o pecado, senão o seu lado sombra? Na obra Psicologia da Gratidão, mais especificamente na página 31, Joana de Ângeles nos ensina algo importante. Ela diz: a batalha travada com a sombra é contínua e se faz presente em todos os instantes da existência. Então ela está dando diagnóstico. Isso é uma coisa real, factual. É uma luta contínua, permanente, sem tréguas. A todo instante. E aí ela diz: quando se ama, se respeita e se atende aos compromissos, que compromissos são esses? Com o bem. A sombra perde. Mas quando se reage, mantendo-se ressentimento, ódio, ciúme, sentimentos de amargura e de cólera, assim como outros do mesmo gênero, a sombra triunfa. Vitória da sombra. Ou seja, enquanto nós estivermos na prática do bem, enquanto nós estivermos praticando o amor que Jesus nos ensinou em toda a sua extensão, nós estamos vencendo as sombras. Elas não conseguem se movimentar em nós. Mas quando a gente começa a ter esses sentimentos menores, que a Joana aqui apresenta: ressentimento, ódio, ciúme, sentimento de amargura, de cólera, impaciência, grosseria. Neste momento, a sombra é a vitoriosa. E você pode perceber, meu irmão, minha irmã, que isso é recorrente entre nós, diariamente. Muitas vezes a gente passa grande parte do dia com grandes vitórias espirituais. Mas aí vem um teste com uma coisa simples, fácil, até boba. E a gente perde. A gente perde porque deixa que a nossa sombra fale mais alto que a nossa luz. E ainda nesta página 31 da obra Psicologia da Gratidão, a Joana de Ângeles diz assim: o amor que edifica é vitória sobre a sombra, enquanto o tormento afetivo que trai é glória da sombra. Quando se é reconhecido a vida, se agradece e se trabalha pelo progresso, a sombra é vencida. No entanto, quando se é desagradecido e soberbo, triunfa a sombra. Os dois extremos da questão, o bem e o mal. E aqui ela está colocando a questão da traição afetiva, dizendo que a traição afetiva é a glória da sombra. Mas quando nós reconhecemos a vida, agradecemos tudo que a vida nos dá, trabalhamos pelo nosso progresso espiritual, aí nós vencemos. A luz vence a sombra. Isso é fato. Vejamos que São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, era sombra e luz. Mas ele escolheu o caminho da luz. Por outro lado, Adolf Hitler também era sombra e luz, igual Francisco de Assis, mas escolheu o caminho da sombra, donde se conclui que tudo depende de uma escolha.
do uso correto do livre-arbítrio. No senso comum, costuma-se associar a sombra às trevas, exatamente pela falta de luz. Daí, no dizer de Joana de Ângeles, que a sombra é aquilo que não queremos que os outros saibam. É aquele lado obscuro que temos. É verdade. Ninguém quer colocar a descoberto o seu lado sombra. O grande psicanalista, psiquiatra, Carl Gustav Jung, dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim por se tornar consciente de sua escuridão. Por quê? Eu preciso ter consciência da minha escuridão para entrar no processo de substituí-la pela luz. Ficar pensando na luz não vai acabar com o meu lado sombra. Eu acabo com o meu lado sombra com a prática do bem, com a minha reforma moral. Mas se relacionamos sombra com trevas, a pergunta é: de que trevas estamos falando? Daquelas que combatemos externamente? Do mal que está fora de nós? Temos consciência de que estamos num planeta de provas e expiações, onde ainda predomina o mal? Temos essa consciência? Será que as manchetes jornalísticas não nos dão notícia desse mal externo que nós queremos combater? E muitas vezes nem combatemos? Porque uma coisa é fato: se o bem é discreto, o mal é espalhafatoso. Agora, precisamos aceitar que o mal do planeta não está fora de nós, mas dentro de nós. Porque uma árvore não é má. Um rio não é mau. Uma borboleta não age com maldade. Somente o ser humano. Nós. Nós agimos maldosamente. O mal é a sombra ruim de cada um de nós. Só para se ter uma ideia da preocupação de Kardec com esse assunto, o mal, no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra mal, o verbete mal, aparece 360 vezes. Todos nós temos amplas possibilidades de combater essas sombras nefastas que permeiam a nossa alma. Todos nós podemos desvelar a luz que existe em nós. Todos nós temos essa possibilidade. E há um aconselhamento precioso que nos vem do benfeitor Emmanuel, lá no capítulo 12 da obra Mais Perto, pela pena mediúnica de Chico Xavier. O Emmanuel diz: a fé transporta montanhas, afirmou o Divino Mestre. Em nossa condição de emparedados no vale sombrio das próprias dívidas, à frente da lei, não nos detenhamos na afeição exterior do ensinamento, e sim apliquemos a beleza do símbolo ao nosso próprio mundo interno. Antigos prisioneiros do cárcere de reiteradas defecções espirituais, sentimos-nos cercados por pesadas colunas de trevas, a enceguecer-nos a visão. Montanhas empedradas de revolta e indisciplina inclinam-nos para os despenhadeiros do sofrimento. Olha que interessante. Essa é a nossa condição existencial, considerando que estamos no mundo de provas e expiações.
Mas o Emmanuel diz mais: montanhas espinhosas de negligência e ociosidade ameaçam-nos com os precipícios da negação e da dúvida. Aí ele vai começar a mostrar essas montanhas que nos cercam, que estão dentro de nós. Montanhas de leviandade e insensatez induzem-nos a cair nos desvãos do tempo perdido. Montanhas de débitos e aflições que formamos com os resíduos dos próprios erros no curso dos milênios incessantes, desviam-nos o espírito para a inutilidade e para a morte. E aí o Emmanuel vai dizer que a nossa fé seja hoje um instrumento de renovação dos nossos próprios caminhos. Utilizando a fé na obra paciente do amor, construiremos nova senda, a soerguer-nos para os cimos da vida. Para conhecer com segurança, é preciso discernir. Para discernir, é indispensável aprender. Para aprender, é necessário amar com todas as nossas forças. Abençoadas revelações nos esperam nos montes do futuro. Todavia, para alcançar o esplendor do porvir, é imprescindível desintegrar a neve da indiferença e diluir a sombra espessa da incompreensão, que nos prendem à furna do egoísmo cristalizado. Não basta nos demoremos em análises esterilizantes do escuro ambiente de purgação do pretérito em que nos encontramos. Embora reconheçamos o diálogo construtivo por valioso ingrediente na edificação da verdade. A hora que passa é preciosa demais para que lhe percamos a grandeza. Saibamos abraçar a fé viva que o Cristo nos legou, com a renunciação aos caprichos inferiores e transformando-nos em sinceros trabalhadores, no aperfeiçoamento de nós mesmos, pelo trabalho infatigável do bem. Aniquilaremos as montanhas agressivas que nos separam do Mestre Divino, e dele receberemos o salário da luz, com que assimilaremos os dons das mais altas revelações nos domínios da vida eterna. Meus amigos, desses 14 parágrafos do texto maravilhoso do Emmanuel, aqui na obra Mais Perto, lá nesse capítulo 12, absolutamente fantástico. O 14º parágrafo é absolutamente extraordinário. Abraçar a fé viva que o Cristo nos deu, nos ofereceu, para que a gente renuncie a tudo que é inferior. E aí consigamos nos transformar em trabalhadores sinceros, integrados na causa do bem. Agora, um trabalho que é infatigável, é um trabalho diário, de toda hora. E assim fazendo, nós vamos destruir, aniquilar essas montanhas horrorosas, agressivas, como diz o Emmanuel, que nos afastam de Jesus, que nos afastam de Deus. E vamos receber, no curso desta luta de aperfeiçoamento, o que o Emmanuel chama de salário da luz, com que assimilaremos os dons materiais, os dons das mais altas revelações nos domínios da vida eterna, os dons espirituais. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, luz e sombra, eu agradeço o carinho da atenção, agradeço as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.